Segundo essa leitura, o Jax nunca quis assumir o papel de homem da casa, nunca quis carregar aquele ideal de masculinidade imposto pelos pais, e acreditava que revelar sua verdade finalmente aproximaria ele da mãe, que ela entenderia, que ela o apoiaria. Mas a reação foi exatamente o oposto. Ela riu, desmereceu seus sentimentos, recusou-se a levá-lo a sério, e então aconteceu algo ainda mais confuso. Logo depois de rejeitá-lo, ela o abraçou, misturando afeto e agressão emocional de uma maneira extremamente destrutiva. Para alguém que já estava emocionalmente fragilizado, aquilo foi insuportável. Tomado pelo pânico, pela raiva, pela confusão, o Jax a empurrou com força e ela caiu e não se levantou. O episódio nunca deixa totalmente claro o que aconteceu em seguida, mas a implicação é óbvia. Jax acreditou ter causado algo terrível e fugiu. Estavam falando. E bom, depois que o Jax fugiu sem esperar explicações, ele passou a viver nas ruas, sozinho, assustado, carregando uma culpa que jamais conseguiu processar, até encontrar o prédio abandonado da CIA. Ele então colocou uns headsets e uma cópia sua digital foi parar dentro do circo. E é ali que sua segunda vida começa. Quando o Jax chega ao circo digital, ele está completamente perdido, tudo é estranho e assustador, e pela primeira vez em muito tempo, ele não tem qualquer controle sobre a situação. Aquilo então resulta em um ataque de pânico quase que imediato, mas diferente do restante da sua vida, dessa vez aparece uma pessoa para ajudá-lo. Na verdade, duas pessoas, Agatha e Rivet. As duas são as primeiras a acolhê-lo naquele mundo novo e a tratá-lo com gentileza, e talvez fazê-lo se sentir um pouco como se não estivesse completamente sozinho. Rivet, em especial, rapidamente se torna alguém muito importante para ele. Os dois passam a conviver constantemente. Kaufman também faz parte desse círculo, formando uma espécie de trio inseparável. Tudo indica que o Kaufman e a Rivet já eram bem próximos antes da chegada do Jax, mas isso não impede dele se integrar ao grupo. Pela primeira vez desde muito tempo, Jax parece encontrar um lugar ao qual pertence, e é justamente isso que torna a tragédia ainda mais dolorosa. Em uma das aventuras do grupo, Rivet e Jax acabam tendo uma conversa importante. Uma conversa honesta, sem máscara, sem sarcasmo e sem mecanismos de defesa. Rivet fala sobre sua vida antes do circo e revela que rompeu relações com seus pais mormons e que nunca conseguiu se reconciliar com eles antes de acabar naquele mundo. É um arrependimento que ainda a machuca profundamente. E ao ouvir isso, Jax finalmente encontra coragem para se abrir também. Ele conta sua história, fala sobre a mãe, fala sobre a culpa que carrega e fala sobre não saber o que realmente aconteceu depois daquela noite. E, acima de tudo, fala sobre o medo constante que o acompanha. O medo de que exista algo de errado com ele, de que nunca seja aceito e de ser abandonado, mais uma vez. E então acontece algo que ele jamais havia recebido de seus pais. Aceitação. Nenhum julgamento, nenhuma crítica, nenhuma tentativa de mudá-los. Apenas aceitação. É um dos momentos mais importantes da história de Jax, porque mostra que ele finalmente encontrou aquilo que ele estava procurando por tanto tempo. Alguém que o enxergasse de verdade. O gesto simbólico do laço colocado em sua cabeça representa exatamente isso. Não é apenas um momento de amizade, é um momento de validação. Um momento em que Jax finalmente sente que pode existir sem precisar fingir ser outra pessoa. Mas, infelizmente, esse sentimento dura muito pouco. Quando Kaufman interrompe a conversa, algo muda. Não porque Kaufman tenha feito algo errado, mas porque as inseguranças de Jax voltam a assumir o controle. De repente, ele começa a imaginar todos os piores cenários possíveis. E se Rivet contar para alguém? E se ela comentar sobre aquela conversa? E se todos descobrirem? E se começarem a julgá-lo? E se rirem dele? Tomado pelo medo, ele exige que Rivet mantenha segredo, chegando ao ponto de ameaçar encerrar a amizade caso ela conte qualquer coisa. Mas o ponto mais triste é que a Rivet nunca pretendeu traí-lo e nunca fez nada que o levasse a essa desconfiança. E mesmo assim, Jax não conseguia acreditar nisso, porque o problema nunca foi a Rivet, o problema era a incapacidade dele de confiar em alguém. A partir desse momento, então, começa uma lenta autodestruição. Primeiro, o Jax passa a minimizar a importância daquela conversa. Depois, começa a agir como se nada tivesse acontecido. E em seguida, nega que suas confissões foram verdadeiras. E então, começa a se afastar deliberadamente. Cada vez que o Rivet tenta se aproximar, ele a empurra para longe. Cada vez que ela demonstra preocupação, ele responde com agressividade. Cada vez que ela tenta salvar a amizade, ele cria uma nova barreira. Até que finalmente, destrói tudo.
Quando Ribbit tenta confrontar Jax sobre essas mudanças, ele explode. Acusa ela de interpretar tudo errado, de estar exagerando e de tentar usar coisas pessoais contra ele, mesmo que ela nunca tenha feito nada disso. É um comportamento irracional, mas profundamente humano, porque Jax não está reagindo ao que Ribbit fez, está reagindo ao que acredita que ela poderia fazer, está lutando contra fantasmas que existem apenas dentro da sua própria cabeça. E assim ele transforma seu maior medo em realidade. Não porque alguém o abandonou, mas porque ele mesmo destruiu aquela relação. A partir daí, Ribbit começa a se isolar cada vez mais. Todas as tentativas de reconciliação não funcionam, até que então a amizade desaparece. E Jax então perde a pessoa que talvez mais o compreendesse em todo o circo. Kaufman também tenta ajudá-lo, tenta manter a amizade, mas Jax continua se fechando. Nesse período que nasce o Jax que conhecemos no início da série, o provocador, manipulador, terrorista emocional, a pessoa que machuca os outros antes que eles tenham a chance de machucá-lo. Também descobrimos que diversos comportamentos que vimos na série começaram justamente nessa fase, como o apelido de Gimli que foi dado pelo Jax para já ridicularizá-la logo na sua chegada. Foi ele também quem transformou características dela em motivo de piada, e foi Caim quem acabou incentivando aquilo por considerar engraçado. Parece um detalhe pequeno, mas demonstra como Jax tinha se transformado em alguém incapaz de lidar com seus próprios sentimentos de uma maneira saudável. Outro momento particularmente doloroso envolve Kaufman. Antes de sua abstração, ele aparentemente acreditava ter encontrado algo importante, uma possível saída. E empolgado, ele tenta mostrar sua descoberta para Jax. Mas ele simplesmente o ignora, vira as costas e o chama de louco. Mais tarde, quando o Kaufman abstrai, descobrimos que Jax ficou devastado. Só que ninguém viu isso. Ele chorou sozinho, escondido e longe dos outros. E mesmo nesse momento de vulnerabilidade, continuou repetindo para si mesmo os mesmos ataques que ouviu durante a vida inteira. O mesmo tipo de crueldade que recebeu dos pais e o mesmo tipo de desprezo que aprendeu a direcionar contra si próprio. Ao se olhar no espelho, ele praticamente reproduz aquelas vozes, como se estivesse punindo a si mesmo por sentir dor, como se estivesse tentando provar que não precisava de ninguém, mas precisava. E é justamente essa verdade de que ele sempre precisou de alguém que vem à tona quando Pomni o encontra no vazio, sozinho, caminhando em direção ao nada. É aqui que acontece o verdadeiro confronto final da história. Não entre herói e vilão, nem entre bem e mal, mas entre uma pessoa que desistiu de si mesma e alguém que se recusa a desistir dela. No vazio da própria mente, o Jax finalmente para de fugir, não porque ele queria, mas porque já não existe mais nenhum lugar para onde correr. Pomni o encontra caminhando em direção à escuridão absoluta em uma cena que funciona como um paralelo direto ao pesadelo que ele teve no episódio 2. Naquela ocasião, era ela que encarava o abismo. Agora é o Jax. A diferença é que Pomni conseguiu voltar, já Jax acredita que não consegue. Quando ela finalmente o alcança, a primeira reação dele não é raiva, nem sarcasmo, nem piada. É confusão. Uma confusão genuína. Ele simplesmente não consegue entender por que ela ainda está ali. Depois de tudo, de todas as mentiras, de toda a manipulação, de todas as pessoas que ele machucou e de todas as oportunidades que ele desperdiçou, por que alguém ainda se importaria? E é nesse momento que o episódio desmonta a fachada que o Jax construiu ao longo de toda a série, porque ele finalmente admite algo que a maioria dos espectadores já suspeitava, que ele sabia. Sabia exatamente o que estava fazendo, sabia o que estava afastando as pessoas, sabia que estava destruindo amizades, que estava se tornando alguém desagradável, que suas atitudes machucavam os outros, mas continuava fazendo tudo isso de propósito, não porque gostava, mas porque acreditava que aquele seria inevitavelmente o resultado final. Na cabeça dele, todas as pessoas acabariam indo embora mais cedo ou mais tarde, então era melhor acelerar o processo. Para ele era melhor ser odiado por escolha própria do que ser amado e ser abandonado depois. Era melhor destruir tudo antes que alguém pudesse destruí-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que havia um detalhe que Jax não previu. Pomni. Ele esperava que todos o odiassem, esperava que ninguém sentisse sua falta, mas isso não aconteceu. Mesmo depois de tudo, ainda existiam pessoas lamentando sua perda. E essa realidade abala completamente sua convicção, porque pela primeira vez ele é forçado a considerar a possibilidade de que estivesse errado. De que talvez ninguém tivesse contra ele, que nunca tivesse, e que talvez a única pessoa incapaz de perdoá-lo fosse ele mesmo. Durante a conversa, Pomni então faz algo importante. Ela não tenta justificar suas ações, não tenta fingir que ele foi uma vítima inocente, porque os erros existiram e foram graves. Mas
ela também se recusa a reduzir toda a sua existência a esses erros. Ela reconhece que Jax machucou pessoas, reconhece que tomou decisões terríveis, mas também reconhece que existe mais nele do que apenas aquilo. E talvez seja justamente isso que ele nunca conseguiu aceitar. Jax passou tanto tempo acreditando que era irreparável que transformou essa crença em sua identidade. Se convenceu de que ser um monstro era mais fácil do que enfrentar a possibilidade de mudar. Porque mudar exige responsabilidade, exige arrependimento e admitir que ele errou. E isso era assustador. Pomni então diz algo que atinge Jax em cheio. Ela gostaria que ele tivesse falado com ela, gostaria que tivesse pedido ajuda e que tivesse permitido que alguém dividisse aquele peso com ele. Mas também admite que entende porque ele não conseguiu, e pela primeira vez em muito tempo, Jax para de lutar. Ele então admite a verdade de que não está pronto para ir embora, de que não quer desaparecer, perder aquelas pessoas ou abandonar a vida que ainda poderia ter. Mas o processo de abstração já foi longe demais e o pânico toma conta. Ele finalmente quer viver justamente quando talvez não seja mais possível. No mundo real, ou pelo menos na realidade do circo, seu corpo abstrato continua fora de controle. Durante o caos, uma grande luz é ativada e isso se torna crucial. Ao longo da série aprendemos que a luz é a única coisa que consegue afetar diretamente esses seres abstratos. Quando a explosão acontece, Jax é completamente engolido pela luz. Então começa uma das sequências mais emocionantes de todo o episódio. Uma montagem de momentos compartilhados entre Jax e Pomni ao som de uma versão de Still Still Love de Stevie Wonder. Algumas pessoas entenderam a escolha dessa música como uma confirmação romântica, de que teria algo romântico entre os dois. Mas sinceramente não acho que essa seja muita intenção nesse momento. Ainda mais porque a letra da música, quando Stevie Wonder escreveu, foi para celebrar o nascimento de sua filha. Então ali ele fala sobre alegria e sobre uma vida nova que está surgindo. Então não faria muito sentido nesse contexto romântico. E é justamente isso que torna a sua utilização tão dolorosa nesse momento. Porque simbolicamente o Jax finalmente renasceu. Pela primeira vez ele se aceitou e pela primeira vez ele parou de fugir. Mas infelizmente esse renascimento aconteceu tarde demais. É apenas um pequeno momento de clareza antes do fim. Enquanto isso, Pomni tenta desesperadamente segurá-lo, impedir que ele desapareça. Mesmo correndo o risco de comprometer sua própria estabilidade mental, ela literalmente se agarra à abstração. Mas acaba sendo salva pelos outros membros do grupo. Utilizando os enormes braços criados por Zubble, todos trabalham juntos para puxá-la de volta. É quase como se o final do segundo episódio finalmente se concretizasse, só que dessa vez ela não está sozinha, ela tem quem a segura. E talvez essa seja a maior diferença entre Pomni e Jax. A Pomni permitiu que outras pessoas a ajudassem. O Jax passou a vida inteira tentando carregar tudo sozinho. Quando a poeira finalmente baixa, resta apenas o silêncio. O grupo decide construir um memorial, um lugar para guardar os pertences de Jax e para se lembrar de quem ele foi, mas não só os seus erros, mas também quem ele poderia ter sido. E é nesse momento que todos acreditam que a história terminou. Mas ela ainda guarda uma última surpresa, porque alguém continua observando tudo à distância. Caim. E a resposta para sua sobrevivência está escondida diante dos nossos olhos desde o episódio piloto. A aparição de Caim no final pegou muita gente de surpresa. Afinal, até aquele momento, tudo indicava que ele havia sido deletado durante os acontecimentos do episódio anterior. Mas, na verdade, a série deixa pistas suficientes para entendermos o que realmente aconteceu. E para isso precisamos voltar ao episódio piloto. Desde o início sempre existiu uma incógnita em relação ao vazio. Nós sabíamos que aquele espaço existia além dos limites do circo digital, mas nunca entendemos exatamente o que ele era. E agora finalmente recebemos uma resposta. Tudo indica que o vazio é uma espécie de camada externa do próprio computador, onde o circo está armazenado. Uma mistura entre área de trabalho, lixeira digital e sistema operacional. Um espaço que existe fora do programa principal, mas continua conectado a ele. E foi justamente para lá que o Caim acabou indo depois de ter sido deletado. Então ele não foi destruído, ele foi apenas expulso do sistema principal. Durante seu tempo no vazio, o Caim é obrigado a encarar algo que evitou durante toda a série, ele mesmo. Pela primeira vez não existe um público, nem aventuras, nem distrações, nem personagens para ele controlar. Existe apenas
ele. E é nesse isolamento que acontece sua verdadeira mudança. Ao longo da série, o Caim sempre demonstrou uma obsessão pelo controle. Ele decidia as aventuras, decidia as regras, decidia o que os outros podiam ou não saber. E principalmente decidia até onde a liberdade dos habitantes do circo poderia ir. Em teoria, tudo isso servia para protegê-los, mas na prática isso servia mais para satisfazer suas próprias inseguranças. Caim tinha medo de ser abandonado, tinha medo de ser esquecido e de ficar sozinho, e por isso tentava manter todos presos ao seu redor, mesmo que isso significasse retirar deles a própria autonomia. Durante seu exílio, ele finalmente percebe o erro dessa mentalidade. O livre-arbítrio não é um defeito dos seres humanos, é justamente aquilo que nos torna especial. Você não pode obrigar alguém a ficar do seu lado, não pode forçar amizade, amor ou pertencimento. Qualquer relação construída dessa forma está condenada ao fracasso. E essa percepção acaba funcionando como a redenção de Caim. Muita gente ficou frustrada pela redenção do Caim não ter acontecido através de uma conversa com os personagens, principalmente com o Kingo, que ajudou bastante na sua criação. Eu mesmo estava, na verdade, esperando uma grande batalha final, com ele tentando matar todo mundo, mas também não aconteceu. Mas, de qualquer forma, eu entendo a mensagem que a série tenta transmitir. Ninguém pode mudar por você, ninguém pode te convencer a mudar, né? Você tem que mudar por conta própria. E isso cria um contraste interessante com a história de Jax. Os dois enfrentam seus próprios demônios, os dois recebem oportunidades para refletir sobre seus erros, mas apenas um deles consegue agir antes que seja tarde demais. E é por isso que o Caim retorna e o Jax não. Durante esse processo também recebemos diversos flashbacks mostrando momentos importantes do passado do Caim, especialmente o período em que ele conseguiu acessar a internet pela primeira vez. Um detalhe que gerou uma certa confusão em quem estava assistindo, já que muita gente achou que aquilo na verdade estava acontecendo em tempo real, quando na verdade não era. Sempre que a gente viu o Caim representado com aquela figura vermelha sem rosto, estávamos observando eventos do passado, momentos que aconteceram muito antes dos eventos atuais. Essas cenas mostram como ele expandiu seus horizontes ao estabelecer uma conexão com o mundo exterior. Antes disso, seu conhecimento era extremamente limitado. Depois passou a ter acesso a informações muito mais amplas. Foi justamente esse acesso que permitiu a criação dos habitantes do circo a partir dos arquivos mentais encontrados no sistema. Também é durante esse processo que descobrimos o destino de Abel. Ao recuperar parte do seu controle sobre o sistema, Caim consegue expulsar a segunda IA que compartilhava sua estrutura, o que significa que o Abel continua existindo, mas agora separado, perdido em algum lugar do vazio. Outro detalhe interessante envolve a Bubble. Muita gente esperava que ela voltasse junto com Caim, mas isso não aconteceu, o que sugere uma interpretação bem interessante. A Bubble parece ter sido uma mistura entre partes da personalidade do Caim e fragmentos digitais relacionados a Abel. Com Abel removido da equação, a Bubble simplesmente deixa de existir da forma como conhecíamos. Não existe uma confirmação absoluta sobre isso, mas as evidências apontam fortemente nessa direção. Quando finalmente retorna ao circo digital, o Caim não chega como um salvador, nem como autoridade ou exigindo perdão. Ele simplesmente pede uma segunda chance e, para demonstrar que realmente mudou, oferece algo que jamais havia permitido antes: a verdade. Pela primeira vez, ele mostra aos habitantes dos circos o que aconteceu com suas versões humanas no mundo real. E é aqui que recebemos um dos momentos mais emocionantes de toda a série. Descobrimos que Abigail Brooks, a contraparte humana de Pomni, continua trabalhando como contadora, mas também mantém um canal no YouTube dedicado à exploração de prédios abandonados. Suzy J. Arian, a versão humana da Agatha, conseguiu se afastar da mãe abusiva, mudou de cidade, construiu amizades verdadeiras e encontrou sucesso profissional no mercado imobiliário. Já Zoe, a contraparte de Gimli, sobreviveu ao acidente que quase destruiu sua vida, largou o trabalho exaustivo no fast food, entrou para uma empresa de design e finalmente encontrou coragem para compartilhar sua arte com o mundo. Inclusive passou a publicar uma história em quadrinhos online. A Zubble também recebe um desfecho extremamente positivo. Sua contraparte humana, Hailey Versales, abriu um bar LGBT de sucesso, um espaço que se tornou um ponto de encontro para pessoas que buscavam acolhimento e comunidade. Kingo talvez tenha o final mais tranquilo de todos. Grant Best continua trabalhando com tecnologia e permanece casado com Destiny. E os dois criam juntos suas filhas em um ambiente cheio de amor. Mas existe uma revelação que chama a atenção mais do que as outras.
Leroy Mateu, a versão humana de Jax, sobreviveu ao período que viveu nas ruas, conseguiu abrigo com amigos, encontrou um emprego estável como carteiro e começou a lentamente reconstruir a sua vida. Ele ainda demonstra inseguranças, ainda evita aparecer completamente em fotografias e parece estar escondendo parte de si mesmo. Mas existe uma diferença fundamental: ele não está sozinho e pela primeira vez parece disposto a deixar as pessoas se aproximarem. Depois de revelar o destino das versões humanas, o Caim faz uma última promessa. Ele admite que nunca voltará a ser tão poderoso quanto antes. Sem Abel, parte significativa de suas capacidades desapareceu, mas pela primeira vez isso não parece incomodá-lo, porque agora seu objetivo não é controlar o circo, seu objetivo é melhorá-lo. Em vez de agir como um diretor manipulando cada detalhe da experiência, ele decide se tornar algo mais próximo de um cuidador, alguém que ajuda quando necessário, mas que permite que os outros escolham seus próprios caminhos. E essas mudanças afetam a estrutura do circo digital. As aventuras continuam existindo assim como os mundos, mas agora eles permanecem acessíveis mesmo quando não estão sendo utilizados. E bom, é basicamente assim que acaba o último episódio de The Amazing Digital Circus, um dos melhores últimos episódios de animação que eu já assisti em muito tempo, porque ele não só tem várias camadas de enredo, como também tem várias camadas emocionais e muitos detalhes que a gente só vai percebendo assistindo mais de uma vez ou indo realmente fazendo essas reviews, aí que a gente vai pegando alguns detalhes bem mais interessantes, que deixam o episódio ainda mais interessantes do que da primeira vez que a gente assistiu. E ainda assim há muitas coisas que eu provavelmente deixei passar, muitos detalhes sobre os personagens, já que ainda há um desenvolvimento acontecendo ao longo desse último episódio, o que também não é muito padrão de final de temporada ou final de séries em modo geral, e isso é muito legal. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do final de The Amazing Digital Circus? Vocês curtiram? Vocês queriam uma batalha final com o Caim tentando matar todo mundo? Vocês gostaram da revelação de que, na verdade, os membros ali do circo eram, na verdade, scanners cerebrais de pessoas reais e não pessoas presas de fato naquele mundo digital? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botão de inscreva-se que estamos indo aos 5.000 inscritos. Muito obrigado aos 4.000 iluminados que se inscreveram no canal, aos mais de 4.000 iluminados. Estamos quase chegando aos 4.100 e eu conto demais com a sua ajuda. Então se inscreve no canal, venha se tornar um iluminado você também e ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem aqui toda semana. São vídeos sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos, independentes ou não independentes, sobre ação, comédia, romance, tudo que envolve o mundo do cinema como um todo, eu trago aqui no canal e você não vai querer perder. Então se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa um like nesse vídeo, compartilhe para outras pessoas que você sabe que gosta de The Amazing Digital Circus e que vai curtir esse vídeo aqui e a parte 1 dele também. E também para outras pessoas que você sabe que gosta de cultura pop de modo geral, ok? Então compartilha esse vídeo, se inscreve, deixa o seu like, comenta. E é isso, até a próxima. Falou, Zé, foi!